Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui novamente para falar um pouco de futebol nacional. Lenda, como é que tá, parceiro? Tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho aí da Libertadores, que já teve a maioria dos seus confrontos resolvidos aí nessa semana. O primeiro confronto foi o do Santos, né? Na terça-feira o Santos empatou contra o Independiente e apesar de ter empatado também no jogo de ida pelo mesmo placar, foi eliminado porque o Santos foi punido por causa daquele caso meio doido, né? Do Carlos Sanches, que estava irregular. No sistema da Conmebol dizia que ele estava sem nenhuma suspensão, então ele foi escalado e o Santos foi punido. O que é que tu acha aí desse caso aí? Falar a verdade, acho que é uma porcaria da Conmebol, velho. Pelo amor de Deus. Eu não entendi, né? Confirma que o Sanches pode jogar e o cara já tava com essa confusão toda. Se ele teve essa confusão toda, não era pra ter jogado. E não tava preparado, não tinha nem se alimentado, nem nada, como o Cuca tinha comentado depois do jogo. O próprio time, ele tinha escalado um time acreditando no 0 a 0. Não tinha nada, né? Certo? Não tinha... a Conmebol deixa para resolver as coisas em cima da hora. E outra coisa, a Conmebol tem esse sistema que faz com que todos os clubes possam acessar interativamente para saber como é que o jogador está em relação à possibilidade de jogar ou não. E no sistema consta que ele não tinha nenhuma suspensão. Então, no sistema da Conmebol, ele podia jogar. Só que o Santos não fez uma confirmação formal, não enviou um e-mail formal para a Conmebol para saber. E aí chegou que a Conmebol disse que o Santos estava errado. Apesar do próprio sistema da própria Conmebol dizer que o cara estava apto a jogar. É muito errado, né, velho? Porque não é a primeira vez, não é a segunda. Já são várias vezes isso que acontece com os brasileiros. Principalmente com os brasileiros, né? Porque se fosse Independente e Santos, vamos dizer, e fosse um jogador do Independente, não ia acontecer nada. Já aconteceu isso na final contra o Corinthians e Boca, do Carlos Amarília, que vendeu o jogo praticamente pro Boca, o Boca que foi campeão. Já teve outros jogos com o São Paulo, com o Palmeiras, já foram vários jogos e sempre a Conmebol vai e sempre quer prejudicar os brasileiros. Aconteceu também esse ano, o River Plate estava com um jogador que estava basicamente com a mesma situação do jogador do Santos. O cara jogou em 7 partidas do River Plate. Depois que a Conmebol descobriu que o cara tinha suspensão, aí absolveu o River Plate porque ela se desculpou, porque esqueceu de colocar que o cara estava suspenso. É incrível, né? Isso é um absurdo, né? E o cara do Santos estava suspenso, não podia ter jogado. O que é que aconteceu? Efeito suspensivo, ele jogou a partida de volta. Tinha aquele caso, né, que tipo, 2016 foi o centenário e dividiu, cortou assim pela metade, por exemplo, um cara tomou um cartão vermelho, como o Carlos Sanches, aí foi expulso por 2 jogos, aí a pena diminuiria na metade, ia cumprir 1. No caso do Sanches, ele estava com 3 jogos de suspensão, provavelmente que a Conmebol estava dizendo. E ia dividir para 1,5. Só que 1,5, aí... O cara só pode entrar no segundo tempo. No caso da Conmebol, eles arredondam sempre para baixo. No caso, ele deve ter que cumprir esse um jogo, que nesse caso foi contra o Independente. Só que lá, como o meu amigo Bruno acabou de falar, não estava comprovado no sistema. Então tem uma falta ou então foi o problema administrativo do Santos, falha deles, que nem à toa que foi demitido o cara que mexia nesses sistemas. A inscrição dos jogadores. E pode ter acontecido isso, ou foi o problema da Conmebol mesmo. Mas... O problema da Conmebol. Conmebol é uma bagunça, é uma várzea, é uma nojeira, todo mundo sabe disso. Próxima partida aqui foi o Grêmio, né? No último lance conseguiu fazer o empate e ganhou nos pênaltis. E aí, como é que foi a partida? Eu tava assistindo aqui em casa, tinha um trabalho pra faculdade pra fazer, eu deixei pra lá, porque o jogo tava bom. Eu assisti e tava torcendo muito para o Grêmio, porque, meu Deus, aquele time joga demais, pô. Aquele Everton merece aquela chancezinha na seleção, porque tá sendo um dos principais jogadores, joga muito. E no finalzinho, para contemplar nessa vitória e essa passagem de fase com o gol do Alisson, foi muito bom para os brasileiros e para os torcedores gremistas. Emoção aí lá na Arena do Grêmio. 2 times que gostam muito de Copa, o Grêmio e o Estudiantes, né? Melhor para o Grêmio brasileiro e um dos melhores times aqui do Brasil na atualidade. Outra partida, o Corinthians e o Colo-Colo. Apesar da vitória, o Corinthians eliminado. Pressionou, martelou, mas com o jogador expulso lá no finalzinho não teve força para fazer o terceiro gol no Colo-Colo. Foi eliminado pelo critério de gols fora de casa. E aí? O time do Corinthians é um time muito limitado, né? O cara olhar pro banco, não tem jogadores assim, acima do nível. Tem Danilo. Artilheiro do Corinthians, Romero. Emerson Sheik, outro já aposentado. Como vai olhar pro banco, que não tem jogadores que
necessita da posição. Aí tem que depender dos jogadores que estão já em campo. Só que os jogadores que já estão em campo já não estão demonstrando um grande vigor físico para mudar a partida. Muitas saídas também dos jogadores ali, né? Muita perda para o time do Corinthians. Principalmente o treinador, o Carelli. Os Malós tá meio perdido lá. E o presidente já disse que ele está em uma boa fase, né? Tá melhorando e não estou vendo isso. E eu acho que o grande jogador da partida aí, dos dois jogos, né? Foi o Valdívia, né? Que é um dos ídolos palmeirense e disse que vai comemorar se enfrentar o Palmeiras na próxima fase. Não fizer um gol aí, né? Outra partida, lá no Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo, só que pelos 2-0 que tinha feito no Maracanã, conseguiu a classificação. O que é que tu acha aí dessa partida? Mereceu o Cruzeiro? Rapaz, mereceu por causa do seu primeiro jogo, né? Porque é um time copeiro, né? Mas no segundo jogo o Flamengo detonou, jogou pra cima, foi pra frente. O Cruzeiro no começo também jogou de igual para igual. Só que decorrer da partida, né, o Flamengo sobressaiu. E o Lucas Paquetá comandando o time do ataque ali. Vitinho. Agora eu só não entendi uma coisa. Por que botaram Henrique Dourado? O cara não fez nada em campo. Pra que tirar o Vitinho que tava bem e botar um Dourado? Não fez nada. Tava pensando nos pênaltis. Meu Deus. Mas é o seguinte, o Flamengo, ele jogou em cima do Cruzeiro o tempo inteiro. Fez uma ótima partida. Agora, o Cruzeiro abusou também de perder gol, né? Teve muita chance lá no contra-ataque, podia ter pressionado lá em algum momento, ter feito um gol e ia dificultar muitas coisas para o Flamengo, mais do que já estava difícil. Então poderia ter matado a partida, eu acho, nos contra-ataques, ele teve oportunidades e não conseguiu finalizar. Poderia ter sofrido isso se o Flamengo conseguisse fazer o segundo gol. Não foi o caso, passou, mas poderia ter sofrido menos. Outra partida é o que acontece hoje, entre Palmeiras e Cerro. Palmeiras já venceu fora de casa por 2-0 e tem aí um confronto fácil, se é que existe partida fácil no futebol, principalmente na Libertadores. O curioso é que o Cerro Porteño, do Paraguai, é xará do Cerro do Uruguai. E nesse caso, o time paraguaio é o original e o uruguaio é o paraguaio. Doidice, né? Oxi, doidice da pega. Só sabemos de uma coisa, que o do Paraguai é o original. O Cerro do Paraguai é uma equipe fundada em 1912 e tem muito mais nome aí nas ligas sul-americanas, né? Na Libertadores, na Sul-Americana. E o Cerro do Uruguai foi recentemente eliminado pelo Bahia, né, na Sul-Americana, e até um dia desse eu nem sabia que existia. Só sabia do Cerro do Paraguai. Mas vamos lá, fala um pouquinho aí do Palmeiras aí contra o Cerro. Depois, né, daquele jogo em casa, né, o Cerro, o Miguel Borja fez 2 gols e já disse, né, já está praticamente encaminhada a sua passagem de fase. E aqui em casa, está lotado, né? Palmeiras forte, pressão do Palmeiras, sem levar gol a 9 jogos. O Everton tá vendo aí se consegue bater a marca do goleiro Zete, que já jogou também no Palmeiras, de 12 jogos. E vai pra cima, o Palmeiras vai fazer acho que uns 3, 4-0, fácil. 2 gols do Borja, um do Lucas Lima e um do Bruno Henrique, que vale ressaltar que esse cara tá jogando demais. Vamos agora, depois de um resumo aí, depois de um giro sobre os jogos da Libertadores, vamos falar do Power Ranking. Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso Power Ranking e pega leve no xingamento que o povo tem reclamado que só. Ninguém concorda com o Power Ranking da gente, só que o da gente é o que vale, a gente sabe mais do que vocês. Vai, diga aí, parceiro. Em quinta posição vem o Cruzeiro, por estar participando dos 3 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, que vem forte, e a Libertadores também. Vem bem o Cruzeiro, conseguiu eliminar aí o Flamengo, segurou, né, a pressão do Flamengo e vem bem também colocado no Campeonato Brasileiro. 4º colocado. Quarta posição foi o Flamengo, mesmo sendo eliminado na Libertadores. Ele mostrou força, pô. Mostrou força e vem forte na Copa do Brasil. Eu acho que chance de eliminar também o Corinthians, né? Que tá bem colocado no Brasileirão também, melhor do que o Cruzeiro, inclusive. O Corinthians vem mal tanto na Libertadores, tanto no Brasileirão. Acho que na Copa do Brasil ele não vai se dar bem. E o Flamengo vai passar de fase. Terceira posição do Power Ranking. Terceira posição vem o Palmeiras. Um dos principais, né? os principais times para desbancar a Libertadores, Copa do Brasil. E acho que o Brasileirão ele vai deixar para terceiro plano, né? Mas ele vem forte também aí. Galera, respeita o Filipão. O cara chegou e tá mudando o time do Palmeiras, né? Apesar daquele vexame lá com o Brasil, eu ainda continuo achando que ele é um bom treinador para alguns casos, né? Como o Palmeiras precisava de um cara, um chefão, para chegar e conseguir gerir bem o elenco ali, colocar os caras para jogar bola. Segunda posição. Colocado vem o Grêmio, time de Renato Gaúcho, time copeiro, de grandes jogadores e vem forte aí.
Fortíssimo. Primeira posição. Primeira posição vem o São Paulo. De novo, pra galera xingar a gente de novo. Mesmo ele não participando da Libertadores e da Copa do Brasil, ele vem muito forte no Campeonato Brasileiro. E vamos ressaltar que esse time está jogando demais. É isso aí. Com o Power Ranking montado, a gente encerra aqui esse vídeo. Valeu, Leandrão, de novo. Valeu, Bruno. Comenta lá nas nossas redes sociais. Fala aqui o que você acha, quem você trocaria aqui desses times. Valeu, galera. Um abração. Segue a gente lá. Valeu, falou. Valeu.